Então, enquanto aqui o pastor Adailton vai colocar para vocês aqui o Pix da igreja, vai ter uma música rodando aí. E esses 2 minutos é o tempo que você tem para você generosamente dedicado aí, separado do Pix. Além dos meus desejos, além do meu próprio eu, só é adoração. Se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Não existe adoração sem amor. Sem amor, não existe adoração sem amor. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória e viverei o verdadeiro. Quero que você se coloque de pé com o seu dízimo, com a sua oferta, segura as suas mãos. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos tem dado, ó Pai, de poder trabalhar. Trabalhamos porque temos saúde, e se temos saúde, a graça é favor imerecido, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado, pela família, pela casa, acolhimento, Senhor. Nós te louvamos, eu louvo ao Senhor pela vida de cada pessoa que entende esse propósito espiritual, ó Pai, das suas contribuições, abençoando esse lugar, ó Pai, para que outras pessoas, vindo após elas, também possam ser abençoadas e alcançadas pelo Evangelho. Pelo fato dessas portas estarem abertas, ó Pai, eu abençoo a vida de cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança que estará contribuindo e abençoando este lugar, no nome santo de Jesus. Amém. Pode sair do seu lugar e venha contribuir. Só é adoração quando eu estendo a mão, quando eu reparto o que é meu, quando eu enxergo além dos meus desejos, além do meu próprio eu. Só é adoração, se move o coração de Deus, se eu vejo além da minha dor, pois não existe adoração sem amor. Não existe adoração sem amor. Sem amor, não existe adoração sem amor. Eu hei de ver, Senhor, a tua glória. Muito bem, povo de Deus, bom dia. Paz seja convosco. Tira um pouquinho do retorno para mim, está muito alto, por favor. Agradecer ao Woody, por esse período maravilhoso de louvor. Deus continue te abençoando. Ontem nós tivemos uma noite toda especial aqui, o nosso musical. A Arte de Amar. Muitos casais abençoados, recebemos muitos visitantes. E as pessoas saíram daqui realmente impactadas. A mensagem foi muito forte, muito profunda. Vamos dar uma salva de palmas para a Janaína, com toda a equipe dela. Que Deus continue abençoando vocês. Ontem não, na sexta-feira, né? Ontem apresentaram lá em Campina Grande e hoje à noite vão apresentar num outro local também. Pai querido, nós queremos te louvar pelas nossas crianças que agora vão para a escolinha. Que o Senhor as alcance com a mesma graça e com a mesma unção que há de ser derramada neste lugar sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Crianças com a professora Dani. Vamos lá. Nós estamos nessas manhãs de domingo, nos últimos domingos, tratando de um assunto importantíssimo para as nossas vidas, que é o fruto do Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, e o Espírito Santo vem habitar em nós, ele passa a produzir
o que a Bíblia Sagrada chama de fruto do Espírito, que são características do nosso caráter, que são incorporadas à nossa personalidade, é algo que o Espírito Santo nos dá a condição de viver. Nós já falamos sobre o primeiro fruto do Espírito, que é o amor. Falamos sobre o segundo fruto do Espírito, que é a alegria. E nós falamos aqui na semana passada que nós podemos nos alegrar, independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando na vida, a gente pode escolher sim, ser alegre e ser feliz, e encarar inclusive as dificuldades, e encarar todos os momentos da vida da gente com otimismo. E quem nos dá essa graça é o Espírito Santo. E hoje nós vamos para o terceiro fruto do Espírito, que é paz. Quem aqui precisa de paz? Ou melhor, quem é que não precisa de paz? Mas eu quero ler com vocês o texto das Sagradas Escrituras, que vai ser colocado aqui na tela para nós, de Gálatas, capítulo de número 5, versos 22 e 23. Só que antes de eu ler, eu quero fazer uma pergunta. Nós tínhamos uma tarefa para essa semana. Já riram porque não fizeram. Eu conheço. Quem fez a lição de casa, sinceramente? Vamos ver, levanta a mão. O Wesley é crente. Qual era a nossa lição essa semana? Ler a carta aos Filipenses. E você pensar para a sua vida pelo menos 2 versículos. 2 versículos ali dessa carta, que é curtinha, que falasse com você, que mexesse com você. E vocês não fizeram. Se fosse no tempo lá que eu estudava, eu já ia colocar vocês de costa aqui por quadro negro, de castigo. Mas vamos fazer o seguinte, vamos passar para essa semana, porque a gente precisa levar a sério isso. A gente não está aqui brincando. Então essa semana a gente vai ler novamente a carta, novamente não, a gente vai ler a carta aos Filipenses, e eu quero que você leia e medite, que você extraia para a sua vida ali. Primeiro marque os versículos que Deus está falando com você, que diz respeito à tua vida, à tua postura, e depois você vai memorizar 2 versículos, tá bom? Na semana que vem eu vou dar a oportunidade para vocês redimirem. O Wesley já estava com os 2 aí na ponta da língua, Wesley? Aí, ó. Então peraí, vamos compartilhar já aqui. O pessoal tem um medo de microfone, vamos começar a quebrar já. Só um, vai lá. Filipenses 1, 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Maravilha, isso que você extraiu para a sua vida. Carlinha, eu vou te poupar hoje. Mas te prepara que a tua hora vai chegar, tá? Ela diz, pastor, pelo amor de Deus, microfone para mim não. Vai chegar. Viu como não é difícil? Mas o que a gente precisa é evitar que o culto não tenha efeito na nossa vida no dia a dia. A gente tem que pegar essa palavra, levar, porque não adianta ouvir e não viver. A gente tem que incorporar isso no dia a dia. Ou pelo menos tentar e orar e dizer, Espírito Santo, eu preciso viver isso. Preciso que o Senhor me dê essa capacidade de me alegrar, independente das circunstâncias que eu esteja vivendo na minha vida. Vamos lá, leitura, todos juntos. Mas com força, vamos lá. Mas o fruto é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, contra essas coisas não há lei. Hoje nós vamos falar sobre paz. Todas as pessoas precisam e querem paz de espírito. Se você é um homem ou uma mulher de negócios, que enfrenta pressões, que enfrenta prazos, que você tem que cumprir na sua empresa, no seu escritório, seja você uma dona de casa tentando encurralar as crianças, seja você um estudante que está tentando simplesmente passar nas provas todos os meses, independente do que você faça, todas as pessoas querem paz de espírito. Se nós formos honestos com nós mesmos, nós temos que admitir que no dia a dia nós experimentamos muito mais estresse do que paz. Por falar em estresse, que familiaridade você tem com estresse? Deixa eu fazer um pequeno teste aqui.
para saber a tua familiaridade com o estresse. Complete aí na sua mente, não precisa falar, complete uma dessas frases que eu vou dizer para vocês aqui. Estou a ponto de... Estou no fim das minhas... Sou apenas um punhado de... Minha vida está... Não sei mais o que... Parem o que eu vou... Como é que foi que você respondeu? Se você respondeu, estou a ponto de desistir de tudo, estou no fim das minhas forças, sou apenas um punhado de nervos, minha vida está desmoronando, não sei mais o que fazer, pare o mundo que eu quero descer, eu vou dar nota 10 para você hoje de manhã. Você é especialista no assunto estresse. É óbvio que eu estou brincando, mas na verdade muitos de nós temos murmurado essas palavras com bastante frequência, a ponto de quase se tornarem a nossa natureza. O estresse é um fato infeliz na vida, no nosso cotidiano, nesse mundo moderno. A maioria das pessoas estão estressadas, estafadas. A maior parte das pessoas hoje vive uma vida tensa, no trabalho, dentro de casa, no trânsito, nos relacionamentos. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, as estatísticas dizem que o povo consome 15 toneladas de aspirina por dia. A venda de remédios hoje se tornou um grande negócio. As farmácias estão cheias de pessoas. Os medicamentos mais vendidos hoje, na atualidade, são os tranquilizantes. Tem um jogador de futebol americano chamado Jim Brown. Ele disse uma frase que ficou muito famosa, que por muito tempo se creditou essa frase ao Dalai Lama, mas não tem nada a ver com o Dalai Lama. É uma frase de Jim Brown, um jogador de futebol americano, em que ele disse assim, ó, os homens perdem saúde para juntar dinheiro, depois perdem dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente nem o futuro, e vivem como se nunca fossem morrer, e morrem como se nunca estivessem vivido. Se você lançar um livro hoje que fala sobre paz de espírito, esse livro tem grande chance de se tornar um best-seller. Os especialistas dizem que o estresse em demasia não é saudável. Será que isso é alguma novidade? Nós já sabemos disso há séculos. Há cerca de 3.000 anos, o sábio Salomão, ele escreveu em Provérbios 14:30 assim, ó, o coração tranquilo é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. A Bíblia Sagrada, ela trata muito sobre o estresse, muito. Mas ela não só trata do assunto, ela apresenta um antídoto para o estresse, que é a paz de espírito. Mas o que é paz? Nós precisamos de 3 tipos de paz. A Bíblia Sagrada, ela fala a respeito de 3 tipos de paz. Ela fala sobre a paz espiritual, que é a paz com Deus. Romanos 5:1, a Bíblia diz assim, ó, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o fundamento, essa é a base. Nós precisamos ter paz com Deus para termos qualquer outro tipo de paz. E eu espero que todos nessa manhã já tenham encontrado essa paz com Deus. Há apenas um caminho para você encontrar essa paz. Foi Jesus quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Em segundo lugar, vem a paz emocional. A paz emocional é a paz com Deus. Primeiro nós temos paz com Deus, é a paz espiritual. E depois nós temos a paz de Deus, que é a paz emocional. Isso é o que a maioria de nós pensa quando fala da palavra paz. A gente pensa no quê? Num sentimento interno de bem-estar, de ordem. Colossenses 3,15, a Bíblia diz assim, ó, e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede
agradecidos. A palavra grega traduzida aqui por dominar, ela foi usada apenas uma vez na Bíblia. E ela significa arbitrar. Esse versículo diz que nós devemos deixar que a paz de Deus seja o árbitro da nossa vida, das nossas decisões. O que é que um árbitro faz? Um árbitro mantém a paz. Ele garante que o jogo prossiga de maneira correta, de maneira herdeira. Deus quer lhe dar um árbitro interno que vai mantê-lo em paz, mesmo quando tudo à sua volta parecer caótico. Você já ouviu as pessoas dizerem assim, ó, eu preciso sumir. Talvez você mesmo já tenha dito isso. Você esteve tão cansado que chega à noite, o seu corpo desmorona na cama, mas a sua mente não desliga. Você simplesmente, com o seu pensamento, você corre de um lado, você corre para o outro. Já aconteceu isso com você? Você pode sumir, você pode ir para o Tahiti, mas se você não tiver paz emocional, a sua mente vai continuar correndo pelas praias do Tahiti, simplesmente porque você não pode fugir de você mesmo. Você e todos os seres humanos precisam de paz espiritual e precisam de paz emocional. E em terceiro lugar, você também precisa da paz nos relacionamentos. Paz com outras pessoas. Isso é o que a Bíblia Sagrada chama de paz com os homens. Romanos 12:18 diz assim, ó, se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz nos relacionamentos reduz os conflitos. Eu tenho certeza que os relacionamentos são fonte de estresse. Para a maioria de nós, os nossos maiores problemas, ou os maiores problemas que nós enfrentamos, são com pessoas. Aguentar o chefe, aguentar a família, aguentar os parentes, aguentar o marido, aguentar a esposa, aguentar os irmãos aqui da igreja, aguentar o pastor. O pastor é tranquilo. Quer dizer, nós temos que lidar constantemente com conflitos. Nós temos que lidar constantemente com críticas. E essas coisas acabam solapando, acabam roubando a nossa paz. Nós estamos diariamente debaixo de pressão. É por isso que nós precisamos de paz espiritual, precisamos de paz emocional e precisamos de paz nos relacionamentos. Mas pastor, será que eu consigo realmente encontrar essa paz? Hoje de manhã eu quero que você compreenda que existe uma promessa de paz de Deus. Veja o que a Bíblia nos promete em João 14:27. Jesus dizendo, ele disse assim, ó, deixo-vos a paz. A minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se preocupem e não tenham medo. Jesus, ele enunciou essas palavras exatamente antes de ir para a cruz. Observe, Jesus diz que a sua paz é um presente. Nós não podemos obtê-la psicologicamente. Nós não podemos nos esforçar para obtê-la. Essa paz é um presente que simplesmente nós aceitamos. Ele também diz que a sua paz é diferente da paz que o mundo dá. A paz do mundo é uma paz frágil, tênue. Quantas vezes nós conseguimos cessar hostilidades no passado? Alguém calculou que os últimos 3.500 anos o mundo teve 286 anos de paz somente. A paz que o mundo dá é temporária. E por último, a paz de Deus não se relaciona com as circunstâncias. A paz de Deus, ela nos permite ficar tranquilos no meio dos problemas. Aí você me pergunta, e como é que eu posso obter essa paz? Então eu quero apresentar hoje rapidamente para vocês 5 segredos para a gente adquirir essa perfeita paz que só Deus pode nos conceder. Primeiro lugar, você diz, pastor, eu preciso de paz. Eu quero ter paz. Então, em primeiro, obedeça
os princípios da palavra de Deus. Se você quer paz, primeiro, você tem que obedecer os princípios de Deus encontrados na Bíblia Sagrada. Isso significa fazer na sua vida o que a Bíblia manda que você faça. O Salmo de número 119, versículos 165, 166 e 167 dizem o seguinte: muita paz têm os que me amam e que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Tenho esperado na tua salvação e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos e eu os amo extremamente. Deus diz que nós temos paz quando nós vivemos em harmonia com Ele, quando nós fazemos o que Ele manda a gente fazer, quando o que rege a minha vida não é o que eu penso, o que eu quero, o que eu almejo, mas o que rege a minha vida são os princípios da palavra de Deus. Quando eu tomo as minhas decisões com base nos princípios, antes de eu tomar uma decisão, eu vou para a Bíblia Sagrada e eu pergunto assim: deixa eu ver o que é que a Bíblia diz a respeito desse assunto, para eu não errar, e eu abro a Bíblia, medito nela, descubro o princípio, e eu digo, eu vou tomar essa decisão na minha vida com base nesse princípio. Quando nós fazemos isso, fazemos aquilo que Ele manda a gente fazer, a gente tem paz. Interessante que quando a gente compra um carro, geralmente no porta-luvas costuma vir o manual do proprietário. E o brasileiro é interessante, que ele deixa o manual do carro a vida inteira dentro do porta-luvas. Você vende o carro, passa para um, vai para outro, está lá o manual. Mas ninguém lê o manual. E esse manual, ele diz coisas que se você fizer em determinados momentos, você fará o seu carro render mais. Irmãos, nós precisamos aprender que a palavra de Deus é o manual do proprietário para a vida. Na palavra de Deus, nós encontramos princípios para uma vida saudável. Nós encontramos princípios sobre finanças, nós encontramos princípios que norteiam o nosso casamento, nós encontramos princípios para os relacionamentos, nós encontramos princípios para os negócios, nós encontramos princípios para a vida toda. Você pode ignorar esses princípios, mas nesse caso você não poderá acusar ninguém pelos problemas que você está enfrentando. Se você não obedecer esses princípios, você não vai experimentar a paz que Deus tem para você. Exatamente como um carro funciona bem quando você dirige de acordo com o plano de funcionamento, assim a sua vida ela ocorrerá melhor se você viver de acordo com o plano que Deus tem apresentado para o ser humano. Isso é simples. Se você quiser paz, obedeça os princípios de Deus. Segundo lugar, se você quiser ter paz, aceite o perdão. Se você quiser ter paz, você precisa aceitar o perdão de Deus. O que significa perdão? Significa libertação do castigo. Perdão significa indulto. A culpa é o destruidor número 1 da paz, na maioria das pessoas. Quando nós nos sentimos culpados por alguma coisa, nós também nos sentimos perseguidos, caçados pelo nosso passado. E se alguém descobrir o que será de mim? E se eu encontrar um esqueleto escondido no armário da minha vida? É isso muitas vezes que a gente vê na televisão ou lê nos jornais a respeito de pessoas que 30 anos depois do fato ter acontecido, elas fazem restituição por algum erro que cometeram há algum tempo. Elas dizem assim, eu vivi um inferno durante 30 anos e eu tinha que acabar com isso. Por quê? Porque a única maneira de ter paz de espírito é ter a consciência limpa. E somente Deus pode permitir isso, limpar a nossa consciência. Miqueias capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz assim, quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Observe que Miqueias, o profeta Miqueias diz que Deus tem prazer, Ele quer, Ele anseia por limpar a nossa ficha. Isso faz parte da natureza de Deus. O nosso Deus é um Deus que gosta de perdoar, Ele é longânime, Ele é tardio em irar-se. Alguém diz que Deus tem um grande apagador, porque Ele vive apagando os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, e Ele tem prazer em perdoar. A palavra de Deus diz em 1 João 9, se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. O perdão de Deus está disponível para você hoje.
Portanto, você pode sair daqui com a consciência limpa. Limpa hoje. Terceiro segredo para obter paz. Concentre-se na presença de Deus. Se você quiser ter paz, você tem que focalizar a presença de Deus. Você tem que entender que Deus está sempre com você. Você precisa aprender a sentir a presença de Deus, não só quando você está aqui dentro desse ambiente hermético, mas você precisa aprender a sentir a presença de Deus no seu dia a dia. Isaías capítulo 26, 3 nos lembra de fixar os nossos olhos em Deus. Ele diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então quem é que vai ser conservado em paz? Aquele cuja mente está firme em Deus. Por quê? Porque ele confia em Deus. Nós temos a opção de olhar para os problemas, ou você tem a opção de olhar para Deus, que tem a solução para os problemas. Tem uma escritora holandesa, chamada Corrie ten Boom. Escreveu um livro famoso chamado O Refúgio Secreto. E ela, durante a Segunda Guerra Mundial, ela preservou a vida de muitos judeus, escondendo dentro da sua própria casa. Ela criou um refúgio, ela escondia os judeus dentro da sua própria casa, do regime nazista. E ela escreveu uma frase que ficou famosa, ela disse assim, quanto mais negra a noite que nos cerca, mais luminosa e verdadeira e mais belamente incandescente é a palavra de Deus. Se você olhar para o mundo com tudo que está acontecendo, guerra, crise, essa semana, como se não bastasse, houve um ataque de drones do Irã, drones e mísseis do Irã contra Israel. Conflito vai se estender ainda mais, vai se agravar. Irmãos, tudo isso é um prenúncio da volta de Jesus Cristo. Prepara a tua vida e prepara o teu coração. Se a gente for olhar, irmãos, para o que está acontecendo no mundo, se você for olhar para dentro de você, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Jesus, para a palavra dele, você vai encontrar descanso. Você vai encontrar paz. Aquilo em que você se concentra determina o nível de paz pessoal. Se você focalizar sempre a presença de Deus, Ele estará com você. Porque Ele prometeu que nunca te deixaria sozinho. Você lembra que há uns 30 anos atrás, alguns obviamente vão se lembrar, apareceram aqueles cartões de estresse. Você lembra disso? Eu lembro de duas coisas. A minha mãe, ela tinha um galinho que ela deixava em cima da geladeira, e o galo ele mudava de cor. Quando ia chover, o galo mudava de cor. Minha mãe olhava e dizia, vai chover. Eu falei, por que vai chover? O galinho mudou de cor. E depois apareceram um cartãozinho, que era o cartão do estresse. Você colocava o teu dedo ali, segurava um pouco, naquele cartãozinho, se ficasse preto, é porque você estava estressado. Aí eu fiquei imaginando assim, não seria magnífico se nós tivéssemos uma pequena luz de advertência interna dentro de nós, que nos avisasse quando a gente estivesse longe de Deus? Ou se nós tivéssemos um pequeno bip, ou uma luzinha, que sempre que a gente saísse do caminho de Deus, aquele bipzinho, bip, 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 bip. Isso não seria muito legal, porque teria gente que ia fazer uma barulheira danada o dia inteiro, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos essa luz de advertência. E essa luz de advertência, ela se chama tensão ou estresse. Ficar tenso é indicação clara que nós tiramos os nossos olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias. Nós estamos olhando o problema e não estamos olhando para a solução. Agora, quando você olha para o problema e você foca o problema, você vai ficar tenso, você vai ficar estressado. Mas tente se lembrar que o estresse é a maneira de Deus dizer assim para você, endireite o seu foco. Olhe para mim, aplique os meus princípios na sua vida. O salmista disse, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Mais adiante, no verso 10, ele lembra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse versículo, ele tem antecedentes interessantes. Eles não foram escritos por Davi.
Esse salmo ele foi escrito durante o período de Ezequias, muitos anos depois de Davi. A nação de Israel estava sendo atacada por Senaqueribe, rei da Síria. Os soldados inimigos haviam cercado Jerusalém. Os israelitas estavam presos. Eles sabiam que seriam derrotados. Por isso eles fizeram essa oração. 5 minutos antes do meio-dia, Deus atacou os assírios com uma praga e 185 mil deles morreram. Jerusalém foi salva e todos ficaram felizes. Esses são os antecedentes desse salmo. Isso faz nos lembrar o quê? Que Deus é o nosso refúgio, é a nossa força. Por mais esmagadora e ameaçadora que seja a situação que nós estamos enfrentando, Deus é o nosso auxílio sempre presente nos momentos de angústia. Esse salmo revela 2 coisas para obtermos a ajuda de Deus em momentos de angústia. A primeira coisa é a gente aprender a se aquietar quando nós temos problemas. A palavra hebraica para esse aquietar aqui significa acalmar, relaxar. Dizem que a maioria dos problemas advém da nossa incapacidade de ficar quieto. Quando foi a última vez, meu irmão, que você estava vivendo um momento tenso na sua vida, e você, ao invés de ficar correndo de um lado para o outro, e reclamando, e falando para as pessoas dos seus problemas, como se as pessoas tivessem interesse em te ajudar, você ficou sentado, respirou, relaxou, e focalizou o Senhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Faça isso na sua vida, sempre que você sentir que a tensão está te sufocando. Vá para o canto, respire fundo, focalize Deus ao seu redor, tire mini férias na sua mente, fique quieto. A pressa é a morte da oração. Além de nos mandar ficar quietos, o Senhor nos lembra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você já viu um furacão? O furacão ele vem destruindo tudo. Mas tem uma coisa que as pessoas chamam, os especialistas, de olho do furacão. E quando a gente fala em olho de furacão, a gente acha que o olho do furacão é o mais terrível. Mas o olho do furacão é o lugar mais calmo durante a tempestade. É o olho do furacão. Está tudo estourando ao redor, mas no meio do furacão, no olho, existe um centro sossegado da vida. Irmãos, e nós precisamos aprender que quando o furacão estiver na nossa vida, a gente ir ali para o olho, para o momento, o centro sossegado da nossa vida, e a gente ficar quieto. Aquietai-vos, porque você sabe que tem um Deus, que é Senhor da tua vida, que é o maior interessado em te abençoar, em te ajudar a resolver esse conflito. Obedeça os princípios de Deus. Aceite o perdão de Deus, focalize a presença de Deus. E aí a Bíblia vai dizer em Filipenses 4:7, a carta que você deveria ter lido. E a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Quarto segredo, quer ter paz? Confie no propósito de Deus. Se você quiser experimentar a paz de Deus, você tem que confiar no propósito de Deus, mesmo que as coisas não façam sentido, nós devemos confiar nos propósitos de Deus. Ouça o que diz Provérbios capítulo de número 3, versos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quantos verbos nós encontramos nesse versículo aqui? Tem 4. Primeiro, confiar. Depois, estribar-se, reconhecer e endireitar. Os 3 primeiros verbos aqui são mandamentos. Confie, estribes e reconhece. E o 4º é usado para expressar uma promessa. Deus diz, eu vou dirigir os seus caminhos. Quer ver? Deixa eu examinar por um momento com você isso daqui. Você já observou que uma porção de coisas na vida da gente não faz sentido? Já percebeu isso?
E você já sentiu que uma porção de coisas na vida estão além do seu controle? Você não tem a capacidade de controlar? O que você faz nessas situações? É aí, irmãos, que a gente precisa confiar em Deus. Na verdade, é tudo que você pode fazer nesses momentos. Não tem explicação e você não tem controle. É nesse momento que você precisa confiar em Deus. Não te estribes. Diz a mesma coisa. É assim, ó, não tente querer entender a vida. Porque nós fazemos isso o tempo todo. Nós desperdicemos uma porção de tempo e energia tentando entender as coisas. Por que isso? Por que aquilo? Mas Deus insiste que apenas confiemos nele. Muitas pessoas se preocupam a respeito de 2 problemas comuns. Quais são os 2 problemas que mais perturbam a vida das pessoas? Enfermidade e morte. Todos nós enfrentamos enfermidade e todos nós vamos morrer um dia, a menos que sejamos arrebatados antes da morte. Agora, como é que eu posso ter paz quando uma pessoa que eu amo está com uma doença terminal? Como é que eu posso reagir quando um amigo morre inesperadamente? Deus diz que eu devo confiar nele sem tentar entender o que está acontecendo por mim mesmo. Porque quando acontece uma tragédia, hoje a gente fica tentando achar explicação. Ah, isso aconteceu, foi por isso, foi por aquilo, foi por aquilo. Irmãos, nós só teremos paz quando nós pararmos de tentar entender por que foi que Deus permitiu que determinadas coisas acontecessem e simplesmente confiarmos nele. Nós precisamos enfrentar o fato de que nem todas as perguntas serão respondidas nessa vida. E uma das lições que eu estou aprendendo lentamente é que eu não preciso compreender por quê, ou até mesmo quando Deus faz o que faz. Tudo o que eu tenho que fazer é confiar nele para eu experimentar paz. Enquanto eu estiver lutando para entender as coisas, eu não estarei confiando de verdade em Deus e provavelmente eu não terei paz. Nós temos que aprender a confiar a Deus as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, a vida das pessoas que nós amamos. O escritor de Provérbios, ele insiste conosco para confiar em Deus e não depender do nosso próprio entendimento. Então ele faz nos lembrar que nós devemos reconhecer a Deus. Agora, o que significa reconhecer a Deus? Significa reconhecer e aceitar o fato de que Ele está soberanamente no controle do universo. Até daquela parte que eu e você habitamos. Nós temos que reconhecer que Deus está no controle e Ele não comete erros. Um dia eu ainda vou pregar um sermão sobre palavras e frases que nunca ouvimos Deus dizer. Uma das palavras que a gente nunca vai ouvir Deus dizer é essa aqui. Opa! Opa, 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 opa. Deus nunca vai dizer opa. Por quê? Porque Ele nunca comete erros. Tudo o que acontece na nossa vida se encaixa num plano de Deus para nós. Ele usa cada situação, até mesmo os problemas, os sofrimentos, as dificuldades, para realizar o seu propósito na nossa vida. Tudo se encaixa perfeitamente no plano e no propósito de Deus para você. Tudo que Deus espera de você é que você confie nele sem tentar compreender. Reconheça que Deus está no controle da sua vida. Quando você fizer isso, você terá a promessa de que Ele endireitará a sua vida, ou como diz a Nova Versão Internacional, Ele endireitará as suas veredas. Muitos de nós, quando tentamos endireitar a nossa vida, nós seguimos por caminhos acidentados, cheios de indecisão. Ah, será que eu devo fazer isso, ou devo fazer aquilo, devo ir por aqui, ou devo ir por ali, compro ou não compro, faço ou não faço, passo ou repasso. E essa indecisão deixa a gente estressado. Mas quando nós confiamos no Senhor, Ele dirige os meus passos, Ele os torna retos e nós não temos estresse. O apóstolo Paulo aprendeu a lição.
Ele estava em paz porque ele sabia que Deus estava dirigindo a vida dele. Mesmo quando ele estava trancado numa prisão romana, ele escreveu assim, ó: não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter em abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E aí ele conta o segredo que ele aprendeu. Ele disse assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, foi algo que Paulo precisou aprender. Não aconteceu naturalmente com ele. E não vai acontecer naturalmente conosco. Paulo aprendeu a confiar em Deus e a permitir que Deus dirigisse a sua vida. Ele estava contente porque ele estava em paz. Então o lugar mais seguro, mais sereno para ficar é no centro da vontade de Deus. Uma das minhas cenas prediletas na Bíblia é quando Jesus e os seus discípulos estavam pescando em um barco no mar da Galileia e de repente uma tempestade começou a rugir. Você lembra da história, né? O que me fascina é que Jesus podia dormir. Ele bota um travesseirinho na popa do barco e ele deita e ele dorme. No meio do furor da tempestade, ele descansava. Sabemos que a tempestade era séria pela reação dos discípulos e pela palavra que Mateus usa quando ele vai descrever. Quando ele vai falar dessa tempestade, ele usa a palavra grega seismos. É dela que vem a palavra sismógrafo, que é o aparelho usado para medir a intensidade dos terremotos. Então ele estava falando de uma tempestade seríssima. E os próprios discípulos já tinham passado por muitas tempestades antes, mas eles achavam que dessa vez eles não escapariam. E no meio da tempestade, de toda a agitação, dentro do barco, Jesus dormia profundamente. Como que Jesus conseguia dormir? É que ele sabia de uma coisa que os discípulos não sabiam. Ele sabia que tudo estava no controle de Deus. Não parecia estar, mas com uma palavra, Jesus acalmou a tempestade e o vento. Interessante que Pedro, que estava ali, ele aprendeu uma coisa nesse incidente. Que foi que Pedro aprendeu? Ele aprendeu a necessidade de uma boa noite de sono. Veja o que o sofrimento significou na vida de Pedro. Alguns anos se passaram. E um dia Pedro foi preso por Herodes. Foi colocado numa prisão para ser executado. Uma noite antes da execução de Pedro, Deus mandou um anjo para libertá-lo. E o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, diz que o anjo precisou cutucar Pedro, porque ele estava dormindo. Pedro estava dormindo como uma criancinha. Por quê? Porque dessa vez ele estava confiando no Senhor e ele sabia que Deus estava no controle da vida dele e nada fugiria do controle de Deus. E isso é paz, irmãos. Isso é a verdadeira paz. A gente saber que Deus está no controle da nossa vida. E em último lugar, para eu encerrar, peça paz a Deus. Se você quiser a paz de Deus, você tem que pedi-la. Em Filipenses capítulo 4, Paulo diz assim, o livro que vocês deveriam ter lido essa semana: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observem a ordem aqui. Primeiro oração, depois paz. Diga comigo, primeiro oração, depois paz. Há uma relação de causa e efeito aqui. A oração é a causa, a paz é o efeito. Se você não está orando, provavelmente você está se preocupando. Mas a preocupação é uma emoção inútil, é um desperdício. A preocupação é o oposto da paz. Elas não podem coexistir, elas não se coadunam. Preocupação nos lembra uma pré-ocupação, ou seja, você deixa que meras conjecturas e inverdades tomem lugar que só pode pertencer à esperança, à confiança, à paz. E isso nos sufoca, isso nos asfixia.
Jesus disse isso explicando a parábola do semeador em Lucas 8, 5 a 9. Ele disse assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram, e outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, porque não tinha umidade, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por um. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Veja as suas palavras. Ele disse assim: as sementes que caíram entre os espinhos são os que ouviram, e com o passar dos dias são sufocados com os cuidados, as riquezas, os deleites da vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. Entendeu? Sufocados com os cuidados da vida. Quando as pressões aumentam, aprenda uma coisa, meu irmão: não entre em pânico, ore. A oração é um tremendo alívio para o estresse. A oração é a válvula de escape do estresse. Quando as pressões aumentam, que você sente que vai explodir, abra a válvula de escape da oração. Transforme os seus cuidados em oração. Um certo palestrante aí, numa das suas palestras motivacionais, ele disse o seguinte, ele falou: todo mundo precisa de um ouvinte incondicional para você descarregar. Ele disse: se você não tem uma pessoa de confiança, fale, nem que seja com seu bichinho de estimação. Fale com uma planta, mas fale com alguma coisa, bote para fora. Aí eu pensei, ouvindo isso, o princípio é válido. O princípio é válido. Todos nós precisamos de um ouvinte incondicional para descarregar. Ou seja, alguém que não fique estressado quando nós descarregamos nele. E não vá também desprezar o que nós estamos falando com ele. Aí eu fiquei imaginando eu conversando com o meu bichinho de estimação, que é a Joy, a minha calopsita. Como é que seria uma conversa de coração para coração com uma calopsita? Ou com um hamster, quem tem um hamster em casa? Eu também imaginei o Anderson. O Anderson tem um hotel de cachorros. É muita gente para ele conversar. Reúne a cachorrada lá e vão dizer: hoje vocês vão ter que me ouvir. Irmãos, olha aqui para mim. Quem melhor do que Deus para a gente descarregar? Na realidade, Pedro, ele utiliza essa imagem quando ele diz assim, ó: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Descarregue sobre Deus a sua ansiedade, as suas preocupações, o seu estresse, porque é Deus quem cuida de você. Lançai sobre o Senhor. Deus não fica estressado com aquilo que você vai contar. Por quê? Porque Ele já sabe de tudo o que passa na sua alma, e Ele ama você, Ele te aceita do jeito que você é, de qualquer forma. Então aquele palestrante, ele teve a ideia certa, ele apenas não conhecia a pessoa certa para quem falar. A oração é falar com Deus, converse com Deus, diga o que está se passando na mente, diga as coisas que te perturbam, reconheça o controle de Deus sobre o universo e sobre a sua vida, peça para Deus atender às suas necessidades, Ele pode fazer isso melhor do que qualquer um. Não se turbe o vosso coração, Jesus disse aos seus discípulos: crede em Deus, crede também em mim. Você nunca experimentará a paz verdadeira e duradoura sem que Jesus assuma o controle da sua vida. A paz, lembre-se, não é uma vida sem problemas. É um sentimento de calma no meio da tempestade da vida. E eu pergunto para você hoje, olha aqui para mim. O que é que está roubando a sua paz? O que está roubando a sua paz? É uma culpa?
Volte-se para Deus hoje buscando perdão. É uma preocupação, é uma mudança de emprego, é a vida financeira, é dívidas, é desemprego, é uma cirurgia importante, é uma doença, é uma pessoa difícil. Você pode falar a Cristo sobre todas essas coisas, sobre qualquer coisa que esteja te deixando preocupado, você se sentirá melhor assim. Lembre-se que você pode falar qualquer coisa com Ele. Qual é o seu medo mais profundo? É a solidão, é o fracasso, é a morte, é a enfermidade? Faça uma oração conhecida de todos, chamada a oração da serenidade. Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, coragem para mudar as coisas que eu posso e sabedoria para conhecer a diferença. O maior subproduto da sua oração será sempre a paz. E hoje eu quero orar por pessoas que dizem: pastor, eu preciso de paz. O que está roubando a sua paz? Seja o que for que estiver roubando a sua paz, eu quero que você coloque aos pés da cruz aqui hoje. E que você saia daqui aliviado. Seja o que for que está roubando a sua paz. Vamos nos colocar em pé. E eu quero que saia do seu lugar e venha aqui à frente pessoas que dizem: pastor, estou vivendo um momento na minha vida que eu preciso de paz. E eu tenho uma situação que eu estou enfrentando que eu quero colocar aos pés da cruz. Sai do seu lugar, vem aqui à frente hoje para eu orar com você. Vem cá. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar. Você precisa aprender a confiar em Deus. Eu preciso Cante isso, cante isso. descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas. Todas as coisas acontecem para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Declare agora todas as coisas. Todas as coisas para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Feche os teus olhos por um instante, curve a sua fronte agora. O que é que tira a tua paz? Que você precisa da graça de Deus hoje para vencer. Eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Pai querido, eu quero em o nome de Jesus Cristo hoje, Senhor, abençoar a vida desse povo. Meu Pai, no nosso dia a dia nós enfrentamos tantos problemas, tantas dificuldades, tantas incertezas, Pai, e isso nos rouba a paz, Senhor. Mas nos rouba a paz, Pai, porque nós estamos olhando para o mundo, estamos olhando para os acontecimentos e deixando que eles controlem a nossa mente, a nossa maneira de pensar, causando essas incertezas e esse desespero no nosso coração. É quando uma pessoa querida nossa está doente no hospital e a gente está olhando só para a possibilidade do médico, só para os recursos da medicina, e nós descartamos, meu Deus, a possibilidade
de que o Senhor é um Deus que nos ama e que pode intervir, meu Pai, até com milagres se necessário for. Deus, a verdade é que muitas vezes nós estamos estressados, e isso denuncia que nós não confiamos no Senhor, que nós não estamos vivendo a nossa vida integralmente a Ti. Mas nós estamos aqui, Pai, hoje em comunidade, nessa igreja, porque nós queremos aprender a confiar no Senhor, meu Pai. E eu quero pedir em o nome de Jesus Cristo nesta noite, nesta manhã, que o Senhor abençoe, Pai, a vida de todas as pessoas que estão aqui. E seja o que for, meu Deus, que está tirando a paz, o sossego, impedindo noites de sono bem dormidas na vida dessas pessoas, nós queremos pedir uma intervenção do Teu Espírito. E nós queremos, meu Deus, aprender, meu Pai, a colocar isso aos pés da Sua cruz. Nós queremos aprender, Senhor, a confiar no Senhor. Nós queremos aprender, meu Deus, ao invés de desespero, ao invés de ficar falando, nós tornarmos a nossa preocupação numa conversa íntima com o Senhor. Aprendermos, meu Deus, a separar um lugar na nossa casa, aonde nós estaremos, meu Deus, somente com o Senhor, para Te louvar, para engrandecer o Teu nome, para colocar sobre o Senhor todas essas coisas que nos causam preocupação, Pai. Deus, eu sei que algumas pessoas aqui estão enfrentando algumas situações que estão fora de controle. Não sei se por erro que ele cometeu, não sei qual a causa, mas isso fugiu do controle dessa pessoa. Pois eu quero pedir uma intervenção sobrenatural do Senhor aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha com graça, que o Senhor venha com misericórdia, e que de alguma forma, meu Pai, o Senhor ajude essa pessoa a vencer essa situação que está roubando a paz e tirando o sossego. Eu abençoo a todos nessa manhã, Pai, e que essa paz que excede todo entendimento esteja sobre a vida de todos. Em nome de Jesus Cristo, para a glória do Seu nome. Amém e amém.